Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta para mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. E você que está aqui com a gente sabe que o podcast ele tem o objetivo de trazer as personalidades do TDC, os palestrantes, para a gente ampliar os temas, fazer debates mais aprofundados sobre coisas que interferem na sua vida, na sua carreira. E a quarta temporada tem o apoio incrível da Ambev Tech, que está trazendo esse cenário bacana aqui pra gente também. E hoje eu vou trazer alguém que é da tecnologia mais hardcore mesmo. E hoje prepare-se que eu acredito que seus cérebros serão levemente fritados. Então, antes de começar a assistir ou ouvir esse podcast, beba água, porque o cérebro se aproveita bastante da água quando você está usando ele muito. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui para o meu querido amigo Carlos Rischiotto, que é líder de IA da IBM Latinoamérica e embaixador de Quantum. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Júlio. Obrigado pela oportunidade aí, pelo espaço. Prazer estar aqui com a família TDC. Muito bacana. Você que já é veterano aqui no TDC, né? Sou. Eu palestrei no TDC 1. Olha só, esse sabe do que está falando, né? Mas deixa eu quero aproveitar isso, porque o TDC está aí já na 17ª edição aqui em Florianópolis, né? E uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast é que quando caras como nós começaram na carreira, não era assim tão fácil alguém dizer assim, não, eu quero trabalhar com computação. Nem tinha muito computador, às vezes, aqui para o cara ter acesso. E eu queria saber como que o Carlos, jovem Carlos lá no início da carreira, chegou assim a dizer, vou trabalhar com esse negócio, ou daqui a pouco você tropeçou no meio da sua história profissional e veio parar. Como é que foi essa história? Não, legal. Eu sempre me interessei, sempre gostei de ciência, de tecnologia, né? E muito antigamente, lá atrás, eu tive um primo que teve acesso ao computador, estamos falando aí mais ou menos no final dos anos 80, comecei nos anos 90, comercial, antes, exatamente. E aí eu comecei a me interessar por aquilo, como um brinquedo, passou um pouco depois. Meus pais têm um escritório, e aí com uma necessidade de escritório, a gente começou a estudar o que existia ali para melhorar o dia a dia do escritório, para evoluir as máquinas de escrever, né? Sim. E, um caso curioso, a primeira máquina de escrever, o primeiro contato com uma tecnologia eletrônica que a gente teve foi uma máquina de escrever eletrônica IBM. Revolucionária. Né? Revolucionária, né? Na época. Tinha memória. Né? Imagina, você podia máquina. apagar. Exato. Máquina de escrever com memória e podia apagar. E dali comecei a pesquisar, estudar, conseguimos um escritório, consegui comprar um computador, que na época, se era computador, estava nascendo o PC, né? A primeira geração dos PCs. Primeira geração. E a partir dali comecei a estudar, pesquisar, brincar com isso, mexer, comecei a ganhar um dinheirinho com isso também, né? ainda adolescente. Muito mão na massa. Assim. Exatamente. E aí acabei me interessando, fui fazer faculdade de computação. Ah, chegou a fazer a formação na área. Fiz formação na área, eu sou cientista de formação, né? Cientista da computação. Que legal. E no final do último ano de faculdade, apareceu uma oportunidade de estágio na IBM e eu entrei na IBM como estagiário. Olha só. Lá no milênio passado, 1998, pouquinho antes do bug do milênio, né? Olha só, que dor de cabeça. Foi muito interessante, foi. Eu entrei lá para uma área de inovação e com o surgimento, o crescimento do bug do milênio, virei catador de bug. Nossa. Trabalhei ali 1 ano e meio com essa história de procurar bug, melhorar, corrigir código, né? Melhorar código. Sim. E daí não parei mais. E como é que foi? Agora que você pegou nessa coisa que você tava lá, eu vou querer explorar essa questão, Legal. porque a gente que era leigo, era adolescente naquela época, inclusive a gente falava, não, porque vai vir o fim do mundo, teve o churrasco do fim do mundo, né, que era um dia específico lá, enfim. A gente fez uma festa, no outro dia acordou e não tinha acabado o mundo, então foi aquela coisa. Como que era pra galera técnica mesmo? Porque era jornal nacional, era revista, era todo mundo dizendo, não, porque vai dar ruim, porque o milênio... E a galera, como que a galera tá entendendo? Isso era uma piada pra vocês ou era sério? Não, era sério. Porque ninguém tinha como prever exatamente o que ia acontecer, né? Não tinha como fazer um teste. Não dava para você coordenar um dia e mudar as datas de todos os computadores do mundo para ver o que ia acontecer. Então realmente foi sério, foi um trabalho muito grande no mundo todo, todas as empresas de tecnologia, governo, empresas, bancos, de se preparar. Né? Então, para qualquer coisa que pudesse acontecer. Exato. E corrigir, né? Acho que esse foi o maior impacto, foi corrigir os programas ou remediar. Nem todo programa dava para arrumar, tinha que colocar ali um... Não tinha nem caractere, talvez, para mudar, Exato. Né? Essa é a origem do problema, né? Naquela época, espaço era muito caro, disco era muito caro, memória era muito cara.
Eu lembro que o nome do arquivo que eu fiz um curso de DOS era 8 caracteres Exato, e não mais que não isso, mais. não tinha espaço. Meu e-mail, quando comecei, só podia ter 8. Então a conta de e-mail tinha que ter 8. Você imagina uma empresa no mundo Só com pode ter 400 mil funcionários ter que achar combinações de 8 letras. Então ia aparecer alguns e-mails super curiosos, porque tinha que fazer ali Tinha que fazer uma jogada para poder exatamente. diferenciar um do outro, né? Exatamente. Mas foi um negócio muito sério, foi levado a sério, né? E a gente corrigiu. No Brasil a gente teve muito pouco impacto. E uma coisa curiosa, eu passei a madrugada do dia 31 de dezembro de 1999 para 2000 de plantão, né, monitorando o que estava acontecendo. Então você estava na cara do bug do Tava minério. lá. E a gente fez a IBM criou uma solução interessante para isso, que a gente chamou de Follow the Sun, né, acompanhando o sol. Então a gente Pra ir vendo começou... o que ia acontecendo. Exatamente. Como lá na Austrália chegou antes, né? O pessoal ia reportando, olha, o sistema tal deu um problema em tal lugar. E a gente aqui estava 12 horas atrasados, podia correr atrás e corrigir. Então foi bem curioso. Que loucura, porque assim, pro leigo ficou parecendo, não era nada. Entendeu? Mas eu imagino que pra área técnica deve ter sido um Foi rolê. complexo. Foi divertido. Bacana. Então, e depois dessa história, porque você tá na IBM desde aquela época até hoje ou teve idas e vindas? Não, eu continuo lá. Que incrível, cara. Você participou basicamente da história da computação no Brasil. A IBM é uma empresa gigante, né? Então de várias áreas. Então, eu comecei nessa área focando ali em desenvolvimento. Aí logo depois eu comecei com Java. E foi aí, inclusive, que eu me aproximei muito do TDC, né? Sim, porque o TDC, na verdade, para quem não sabe, ele era Java Developers Conference. E antes disso era o Just Java. Just Java. As primeiras edições. As primeiras edições. São Paulo, São Carlos. Né? Isso, você já estava lá. Eu estava lá. Eu sou um dos primeiros associados da Soul Java, logo depois que ele nasceu, né? E aí comecei a mexer com Java, com tecnologias e fui evoluindo, arquitetura. Né? Depois, em 2004, eu fui para a área de software. Então eu saí da área da IBM que desenvolve sistemas para clientes, né? E fui para a área que trabalha com venda e manutenção, suporte dos produtos, né? Então mais perto do laboratório, mais perto dos clientes. E aí um monte de tecnologias passando, né? Legal. E teve um momento ali, provavelmente, da tua carreira dentro dessas múltiplas áreas que você passou e tal, você deve ter visto vários momentos de tecnologias emergentes, né? Porque muita coisa desde aquela época foi o top de linha e hoje a gente talvez nem fale mais sobre elas, apesar de que muitas ainda tem muita coisa rodando elas ainda, mas não tem. E eu queria saber como que, tanto pessoalmente como institucionalmente, você lidava com essa pressão, que o nosso mercado tem esse problema, que eu acho que é bastante recorrente, de o mercado puxar uma tecnologia, não necessariamente pela utilidade dela, mas pelo momento. Né? Ele tem um momento ali que estão investindo dinheiro, as pessoas querem trabalhar com isso, eu não tenho força de trabalho que saiba mexer. Como que você lidou com isso ao longo dos anos? Eu normalmente, quando a pessoa vem aqui, eu falo, quando começou a cloud, mas você estava tem outras coisas. Como é que foi isso? Acho que a primeira onda dessa que eu participei foi a própria internet, né? Sim. 98 estava começando a aparecer no Brasil, poucas empresas ainda usavam, começou a aparecer o e-commerce. Acho que foi um dos primeiros grandes boom de todo mundo fazendo e-commerce, não necessariamente sabendo para que aquilo ia servir. mas tinha um e-commerce. Depois a gente viu a bolha das .coms explodindo um pouco depois ali, né? Todo mundo apostando muito em internet, sem ter um modelo de negócios que sustentava. Depois a gente viu a onda da cloud, né? Da migração dos mainframes, onda da cloud. Mais agora perto aqui, o blockchain foi uma onda super grande. Tinha churros com blockchain. Exatamente. Eu participei muito de perto, né? Eu liderei a área de blockchain tecnicamente aqui na América Latina 2016 a 2019. Então eu estava muito perto disso e foi realmente... Eu brinco que eu passava um terço do meu dia explicando que blockchain e Bitcoin não era a mesma coisa. Outro um terço do meu dia dizendo que blockchain não servia para alguma coisa. Né? Porque todo mundo queria, como você brincou aí, os churros, né? O chá gelado com blockchain. Botava blockchain e vendia, né? Não, e agora a gente está em mais algumas dessas ondas, né? A IA, depois a IA generativa agora. E como é que lida com isso? Assim, porque assim, a galera que diz, não, tem que ser inovador, mas pô, às vezes eu acho que a galera, que quem está mais jovem ainda já pegou meio que um hype, né? E você tá antes disso aí antes existia a palavra hype. Mas eu acho que assim, o hype sempre existiu, né? A gente não dava esse nome bonito, mas sempre foi de onda. A evolução da tecnologia, ela sempre foi de ondas, né? Sim. Se a gente olhar a história da humanidade, a evolução tecnológica sempre foi uma exponente, né? Sempre foi uma exponencial. Sim. Então isso sempre quer dizer que a próxima vai ser mais hype do que a anterior, né?
E eu acho que o interessante, eu sempre gostei muito disso, e isso que minha carreira na IBM acabou sendo baseada muito em estar ali na tecnologia de ponta, né? Entendi. Comecei lá com internet, business, cloud. Sempre na crista da Sempre, onda. exatamente. Sempre interessado em pesquisar aquilo que estava vindo. Né? De vez em quando a gente dá uma errada, estuda um assunto que daqui a pouco desaparece, não vira nada, né? Não dá... É um tiro na água, evolução, né? Porque Mas, nessa história vai ter exatamente, vários tiros sempre tem na água, alguma né? coisa que desaparece, que não consegue encaixar o seu lugar no mercado, não tem uma aplicação prática de verdade, né? Então, para mim, sempre foi interessante, sempre gostei muito de estar estudando tecnologia, de estar procurando aí o que tem de novidade, né? E estar surfando essas ondas. Naturalizou, digamos, Exato. ao longo do tempo. Isso é uma coisa interessante, que como carreira, você está aí sempre acompanhando as novidades, te abre oportunidades. Né? O caso que aconteceu comigo há pouco tempo, mesmo a questão do blockchain, quando começou a surgir blockchain, eu já estudava um pouco o tema, quando a IBM apostou nisso como solução e estava desenvolvendo uma linha de produtos, eu fui o primeiro do time lá que alguém falou, você já ouviu desse negócio, Você né? levantou o braço. Estuda isso aí e virou uma área, e me deu uma posição, né, para trabalhar com isso. A mesma coisa agora com Quantum, né, que é um tema que eu comecei a estudar porque me interessei. Já de muito tempo estudava um pouco a teoria, né, e agora quando começou a virar alguma coisa um pouco mais prática, também me deu a oportunidade de começar a mexer um pouquinho com esse tema, né, começar a tentar entender o que talvez seja isso, né, que a gente está ainda na... Esse acho que é a próximo hype, né? Isso, que vem depois. Porque, assim, o seu cargo, né, você é embaixador de Quantum e líder de IA na IBM. Então, digamos assim, IA hoje é concreta, Quantum é um futuro. Exatamente. Então, até vou inverter, porque eu ia te perguntar primeiro de Quantum, depois de IA. Vamos falar de inteligência artificial, porque esse é o hype do momento. Agora, só que é o seguinte, o hype tem esse problema. A gente sabe, você já viveu. E a gente falou, inclusive, né, que tem umas que dão certo, outras que dão errado. E todo mundo se pergunta assim, qual que é o real impacto da IA no médio prazo? Porque no curto prazo a gente já viu, ela chegou na mão das pessoas leigas e as pessoas estão completamente, umas entusiasmadas, outras amedrontadas. Mas quem é da área técnica que está aqui, quem pelo menos veio no TDC, digamos assim, sabe que a gente fala de IA há 10 anos, mais talvez até, né? Mas que tem trilha, por exemplo, pelo menos 10 anos tem trilha, o TDC falando de inteligência artificial. Só que as LLMs tornaram isso, me parece, muito tangível para o leigo. É mais ou menos a diferença da minha... Eu vou te dar um exemplo bem esdrúxulo, mas que eu acho que é bem ilustrativo. Que a minha mãe tinha medo de computadores. É uma senhora, agora ela está com 70 anos, na época ela tinha 60. Medo, ela dizia assim, se eu chegar perto do teu computador, ela nem limpava meu computador com medo dele explodir. Eu disse, não tem nada que exploda, mãe, como é que você vai explodir? Não, mas eu não sei. Quando veio a tela do celular, para ela era algo tão mundano que hoje ela escreve textão no Facebook, ela é uma idosa totalmente digitalizada, fala no WhatsApp, manda foto, faz não sei o quê. E me parece que a IA tem a LLM tem esse impacto de lá na borda parece que todo mundo acordou para isso e na técnica a gente estava trabalhando. Como que a gente vai resolver, não resolver esse gap entre as duas coisas, mas mostrar pra galera que IA, nós estamos numa... IA é uma construção, não é esse negócio que tá aí. Exatamente, né? Como você comentou, a IA tá aí, a nossa plataforma, o Watson da IBM, tá no ar desde 2012. Sim. Né, já fazendo IA, inclusive generativa, a gente já tem há muitos anos. Sim. Né, não é uma coisa nova, né? A diferença é que agora você teve uma popularização e uma democratização do acesso de uma forma mais genérica, porque a gente está usando, mesmo consumindo em casa, sem saber, IA todo dia. Você abre um streaming qualquer, você está consumindo IA para te sugerir o que você vai assistir hoje à noite, né? Sim. Você entra no portal, você entra numa rede social, você está vendo ali as notícias, o seu feed. A gente chama de algoritmo, né? O algoritmo me indica, mas ele é uma inteligência artificial. É uma IA. A diferença é que agora ela está um pouco mais tangível do ponto de vista de eu entender que aquilo é uma coisa que está me respondendo. Né? Então, acho que as interfaces aí de conversas, né, os chats que explodiram, trouxeram isso muito perto do usuário final, né, da gente lá em casa. Porque me sugerir um vídeo não é igual a dizer, veja esse vídeo, com um texto me respondendo, que vídeo eu vejo hoje? Veja esse vídeo. E tecnicamente, a gente pensar, não é tão diferente. Não. Né? No final da história, eu estou fazendo uma sugestão, só que eu estou usando ali um jogo de palavras, né, para te responder. Estatisticamente desmontada para ser a palavra mais provável para montar aquela sequência. Exatamente. E essa é a palavra-chave quando a gente fala de IA generativa, né? É probabilidade. Né? Então, essas IAs, eu até brinco que não tem tanta inteligência ali. Né? O que ela tem é uma base de conhecimento extremamente grande. Sim. E ela consegue fazer contas muito rápidas para encontrar, depois da palavra que eu falar agora, qual é a probabilidade da próxima.
Claro. Né? E aí ela vai construindo frases, então ela vai construindo ali textos e dá uma sensação pra gente de que alguma coisa é mais natural, né? Isso que ela meio que humaniza, né? A Exato. gente já pensa ali, É. não, mas ele tá me respondendo. Eu acho que talvez isso seja uma das grandes coisas que causaram esse aumento do acesso, é justamente me dar a sensação de uma coisa mais natural, me dá a sensação de que ele está me respondendo. Né? Antes, se eu quisesse entender o algoritmo lá do streaming, eu tinha que entrar na matemática da história. Né? Vou voltar lá para minhas aulas de álgebra linear, de matrizes, para entender como é que aquilo funcionava. Então aquilo assustava qualquer um. Sim. Poucos malucos iam para a ciência de dados para se afundar Sim. naquilo. Né? Cientista de dados era um negócio escasso, né? Não Exato. tinha muita faculdade disso. Porque você tinha que, antes de ser um cientista de dados, você tinha que ser um matemático. Sim. Você tinha que entender de cálculos, né? E não era cálculo simples, Não. era cálculo, né? Exatamente. É outro nível 2, digamos. Exatamente. Cálculo 3. Exatamente. Era um negócio muito mais complexo, entendeu? As mecânicas, como é que aquilo funciona. Agora não, agora tá fácil, né? Então acho que um dos grandes benefícios que eu acho que esse boom que a gente tá vendo aí nos últimos 2 anos e meio, é tirar o medo, é mostrar que a IA tá fácil, que a IA é altamente utilizável, né? Acho que esse é um ponto bem Bacana. interessante. E você falou, né? O Watson tá aí desde 2012. Eu lembro de usar um deck de Watson para fazer. Acho que teve um hackathon no TDC, uma coisa assim. Ou era um desafio, alguma coisa. Foi liberado. Você acha que dentro dessa construção que a IBM fez, que você acompanhou, né? O que você acha que foi o fator decisivo nessa adoção em larga escala? É só porque era de graça? Ou tem outra coisa ali que realmente impacta para agora? Porque às vezes eles estão usando coisas de antes, né? Que já tinha antes. Mas por que agora que realmente a coisa impactou e começou a fluir? Eu acho que os dois fatores se juntam, né? Que é a facilidade do uso. Então a interface de um chat, que a gente está acostumado pelo próprio WhatsApp, pela própria rede social, de escrever e alguém responder, né? Então eu acho que o fenômeno que a gente teve nos últimos 5, 6 anos aí, da proliferação dos bots, dos chatbots, né? Então você vai pedir uma pizza, você consegue falar com bot. Isso. Você vai saber seu saldo no banco, você fala com bot. Meio que naturalizou exatamente. essa interface, né? Tornou natural eu conversar com uma máquina. Então quebrou a primeira barreira. Que antes, eu vou conversar com a máquina, como você comentou, eu vou botar a mão aqui e vou quebrar. Então, e popularizei isso. Então, por mais simples que fossem os bots, mais mecânicos, né? A gente brinca, Azuras bot, né? Sim, você quer isso, digite 1, quer isso, digite 2. Isso foi evoluindo, mas foi simplificando a nossa aceitação, a nossa forma de conversar. Sim. E o segundo ponto foi acesso gratuito, fácil, barato, né? Sim. Ou pelo menos muito barato, que permite experimentar. E já até outras pessoas já falaram aqui no podcast que um elemento também que faz a diferença é porque a capacidade de processamento necessária para fazer uma coisa simples, uma que eu não tinha e outra que agora eu consigo não fazer mais no computador da pessoa, né? Exato. Eu não preciso Exato. sobrecarregar a máquina dele para fazer Exatamente. aquele mesmo serviço. A gente sempre vê isso na evolução da tecnologia, né? A tecnologia depende de tecnologia. Então hoje eu consigo ter um chat disponível na internet porque a cloud evoluiu muito. Sim. Né? Porque os processadores estão por baixo evoluíram muito. Porque a gente teve otimizações de uso de estrutura, virtualização, linguagem de programações mais eficientes. Tudo isso vem acontecendo. Né? E se a gente for olhar assim, de uma forma bem acadêmica, os conceitos que a gente está usando hoje de IA são da década de 50. Né? Quando o Turing lá propôs o paper dele, Sim. muito do que a gente está vendo hoje já estava teorizado lá. Sim, só Mas não tinha prática. Não tinha prática, não tinha tecnologia. Né? A gente não tinha hardware, não tinha desenvolvimento tecnológico suficiente para eu ter acesso. E mesmo que a gente olhar aí esses grandes chats, o poder de processamento que eles usam para serem treinados é um monstro. Então a gente também tem hoje disponibilidade de recurso financeiro para entregar essa capacidade de processamento para evoluir a tecnologia. Né? Sim, e isso... E é interessante como isso, eu vejo, mesmo se a gente não pegar as interfaces mais simplificadas, que é o caso dos chats, né, que você falou que é um elemento. Se eu pegar, por exemplo, uma coisa que eu sei que tem muito é os filtros, né? Filtros de imagem. Hoje, praticamente, você não tira uma imagem mais que não passe por um processamento. Não existe, Exato. a não ser que você pegue uma máquina analógica. Aí você vai tirar a foto como... Você não precisa nem ligar o filtro, a sua câmera do celular já está filtrando. Tem um tipo de filtro ali específico, no enquadramento, blá, blá, blá. Você tremeu um pouquinho, ela destremeu a imagem.
Só que na outra ponta tem a galera se aproveitando disso para fazer quebra de segurança, fazer golpe, fazer coisas. Como que a gente vai equalizar isso, Carlos? Porque assim, cada vez está mais fácil de chegar na ponta. E cada vez mais estão inovando nesse negócio. Uma hora você tem o golpe mais simples, que é o cara replicar sua foto no WhatsApp e fazer parecer que eu tô pedindo para você me adicionar de novo. Isso é engenharia social básica. Mas amanhã eu tô te mandando um e-mail baseado em interações que você fez pela internet, que não tem como o cara não dizer que é um e-mail meu. Você vai dizer assim, pô, eu sou amigo do Júlio há anos, esse e-mail é dele, eu vou fazer, tá aqui com o endereço dele, tá com o texto que ele escreve. Como que a gente vai equalizar isso? Eu acho que isso acontece com toda a tecnologia, né? Desde sempre. A tecnologia pode ser usada para os dois lados, né? Para ajudar a gente e para crime, para coisas ilícitas. E qualquer tecnologia. Se a gente começar a pensar, acho que desde do cavalo lá atrás, né? Eu usava para transportar e usava para me assaltarem e saírem correndo. Então, sempre uma corrida. Eu acho que a resposta mais simples é assim, eu só vou conseguir me proteger desse tipo de coisa usando o mesmo tipo de tecnologia. E estando correndo atrás, né? Estando ali buscando. Sim. Então, um exemplo que você citou aí de um e-mail forjado. Sim. Como que a gente se protege do e-mail forjado? Usando soluções de segurança que utilizam inteligência artificial para detectar que esse e-mail foi forjado. Entendi. Então, da mesma forma que eu posso usar uma IA para aprender como o Júlio escreve, para tentar forjar um e-mail me parecendo ser o Júlio, sim, eu posso também treinar uma IA para detectar se aquele e-mail foi gerado por uma IA. Né? E aí amanhã a gente vai ter uma outra IA que detecta a detecção e assim por diante. Né? A gente vai sempre numa corrida. Por exemplo, um vídeo feito, um vídeo fake, por exemplo, que você substitui uma pessoa, né? Que eu sempre digo, eu venho da área de design. Eu consigo colocar você no vídeo que eu quiser, porém eu demoro meses. Eu vou recortar frame a frame, vou buscar imagem na internet sua, vou fazer um detalhamento 3D que eu preciso, eu coloco você lá. Só que eu demoro meses. Hoje você faz isso em menos de 1 minuto, né? Sim. Mas eu vou ter que ter também o contragolpe, né? Ter alguma maneira de eu ver um vídeo, peraí, deixa eu passar aqui nesse outro. Eu acho que isso já está em processo de Isso já existe. Isso já existe, né? Inclusive. Eu estava comentando há pouco lá na sala do fórum, né? Eu também sou professor, né? Sim. À noite eu dou aulas de tecnologia em pós-graduação. Uhum. E esse é um desafio dos professores hoje. Você pede um trabalho e ele é gerado por uma IA e te entregam. Mas já tem uma série de IAs, tem vários aplicativos, se você procurar aí na internet, você vai achar, que detectam se aquele texto, qual a probabilidade daquele texto ter sido gerado por uma IA. Então, se eu te pedir, me entrega um paper aqui, um artigo falando sobre o TDC, eu posso receber ele, mando para uma IA e falar, me diz aqui se isso aqui foi gerado por uma outra IA. E ele fala, isso aqui tem 40%, 90% de chance de ter sido gerado por uma IA. Já está começando a ter isso para imagem. Você já tem algoritmos, né? A gente tem hoje em uso, sem a gente nem saber, mas quando a gente faz reconhecimento facial no celular, com vários bancos, eles já usam uma IA que consegue identificar se aquela imagem que você está submetendo para o aplicativo do banco ou foi utilizado IA para ser gerada. Porque a IA deixa alguns rastros. Sim. A gente não percebe. Mas uma outra IA você pode consegue perceber. Treinar ela para perceber. Como você comentou, você consegue editar os frames, mas vai acabar sobrando um pixel ou outro ali. Vai. Que não é mal misturado. Então, porque o olho é muito menos acurado para pegar, né? Eu sempre digo, quem trabalha com audiovisual sabe que tem coisas que às vezes você não precisa nem fazer, você só precisa chamar a atenção para o outro lado. Bota um negócio aqui, que essa falha aqui, ninguém vai passar, mas a máquina não, ela vai escanear, né? Então a gente já está tendo tecnologia para isso, né? E isso é uma corrida. A gente falou na área de segurança, hoje tem soluções de segurança no mercado aí super poderosas que usam IA para detectar comportamentos de ataques, comportamentos de fraudes novos e perceber se isso é um problema ou não, e aí bloquear um acesso, bloquear uma operação, né? Disparar um alarme lá de alguma coisa estranha está acontecendo. Então já usa muito isso. Né? Hoje, segurança da informação não vive mais sem IA. Sim. E como que você acha assim, porque sempre que a gente fala em predição, né? Qualquer tipo de tecnologia preditiva, quando a gente está falando de IA, basicamente a gente está falando de machine learning e de tecnologia preditiva. A máquina aprendendo e tentando, né, antecipar alguma coisa. Como você tem visto, né, na sua atuação, e até como professor também, porque eu acho que isso dá uma outra escala, uma outra dimensão para a gente, a questão do enviesamento algorítmico, que a gente tem muito disso, né?
somos seres humanos, quem faz o algoritmo somos nós. Exato. E eles têm problemas sérios, tanto do ponto de vista da produção, quanto do ponto de vista da reação. Como que o mercado está se preparando também para trabalhar esse enviesamento algoritmo? Essa eu vou responder só amanhã. Porque é Brincadeira. da tua- Amanhã é a minha palestra que eu vou falar sobre É- os vieses da IA. Sim. Né? Mas Isso- esse podcast, como ele vai sair depois, então tá tudo certo. Então não amanhã já é spoiler. hoje. Amanhã já é hoje, exatamente. É Back to the Future. que nem Exatamente. Sayara. Legal. Esse é um tema super complexo, né? Porque a gente tem... Algoritmos são criados por humanos. Então a gente pode falhar na criação do algoritmo. Nossos dados, nossas bases de dados foram criados também por humanos e elas têm normalmente dados que foram enviesados. Né? E o que é viés, basicamente? É você ter ali dados de alguma forma ou no programa de alguma forma que ele tenha qualquer tendência. Eu prefiro escolher esse podcast para te oferecer do que um outro porque alguma coisa estranha ali aconteceu, ou porque eu Entendi. gostei da cor que está no fundo do logo. É. Isso Não necessariamente pela base de dados que eu ofereci, mas Exatamente. por um conjunto de variáveis que ele Exatamente. já tem dentro dele. E os algoritmos vão tomar decisões com base naquilo que ele foi treinado, Exposto, naquilo que né? ele aprendeu. Isso. Né? Por isso que eu brinquei que a IA não é tão inteligente assim, porque ela só sabe aquilo que ela foi treinada. Ela só conhece os dados que você alimentou para ela. E se você alimentou com uma base de dados ruim ou incompleta, ela vai ter uma resposta ruim ou incompleta. Sim. E a gente tá Ela vendo... não é perspicaz para Não, perceber essa exatamente. diferença. Né? Ela não consegue criar uma percepção nova, ela não consegue inferir uma coisa nova que ela não tem informação prévia. Sim. Né? E então isso pode desequilibrar o uso da IA. Em todos os cenários que eu posso imaginar, né? Desde Sim. identificação de cliente, te dar um crédito, te oferecer um vídeo novo Isso. no seu streaming, ela pode estar ali. Ou às vezes para balança- identificar uma pessoa dentro de um estádio de futebol, como aconteceu, se não me engano, há poucos Exato, dias atrás. Exato. A gente tem um monte de casos aí, né? Caso de vagas de emprego dando preferência para uma determinada etnia, para uma determinada classe social, um determinado sexo. Uma região Não, geográfica que a região, pessoa mora, porque exato. ninguém tinha dito para só o conjunto de dados fez ela dizer assim, ela Exatamente. tá só querendo contratar a galera dessa região aqui. Exatamente. Que você começa a trazer ali características que não fazem sentido para aquilo, mas estão na base, e aí ela encontra um padrão. E ela percebeu um padrão qualquer e tomou uma inferência em cima daquilo, tomou uma decisão em cima daquilo, né? Então a gente tem que se preocupar muito com isso, o mercado está olhando isso muito. Né? A gente tem um esforço de criação de ferramentas que detectem e monitorem esse tipo de coisa, reduzam os vieses, né? E a gente também está vendo um movimento muito forte dos governos, das associações, para criar algum nível de regulamentação. Sim. Hoje a gente tem 32 países no mundo que já tem uma regulamentação de IA publicada, onde traz ali algumas exigências, né? A gente fala que o uso da IA tem que ser ético e confiável. Sim. Então, para isso tem uma série de ferramentas. Eu tenho que garantir que eu consiga explicar como uma IA chegou a uma decisão. Né? Sim, porque Quais- isso ainda é, pelo menos para quem é mais leigo, porque apesar de eu trabalhar com tecnologia, eu tô aqui na borda, né? Eu trabalho com, digamos assim, a casca, que é a parte visual, a parte de design, a parte de usabilidade. E me parece que é sempre uma caixa preta, eu não faço a menor ideia de onde que vem aquela Sim. informação. E se eu não sou um especialista naquilo que eu estou usando ela vai alucinar e eu nem entendi. Eu nem sabia, eu vou tomar aquilo por uma verdade. Né? Exato. Esse é um desafio, né? Como é que a gente consegue fazer com que a IA explique de onde ela usou os dados, de onde que ela buscou os dados, que dados que ela usou para tomar aquela decisão, qual foi a decisão, né? E consiga ter transparência nesse processo. Então isso é uma coisa que está evoluindo muito rápido no mercado. O Brasil tem alguns projetos de lei em tramitação na Câmara e no Senado para criar um pacote de regulação da IA, né? Principalmente para garantir o uso adequado da IA. Sim. Eu costumo sempre dizer que a gente não deve regular, restringir a tecnologia, porque senão eu vou restringir o desenvolvimento. Sim. Mas a gente tem que regular o uso. Então, se eu vou usar uma tecnologia, seja qual for, para tomar uma decisão na minha empresa, essa tecnologia tem que seguir regras. Sim. As mesmas regras que um humano seguiria. Claro. Então, se eu estou num banco fazendo análise de crédito, tem uma série de regras para a pessoa que executa esse crédito. Diretrizes. Né? Diretrizes, políticas, processos, procedimentos. A IA tem que seguir as mesmas regras e ter as mesmas capacidades de explicar, de justificar as suas decisões que eu teria se eu chegasse para um analista lá e perguntasse por que você não deu crédito para o Carlos. Então Sim. eu consigo explicar, né? Então, Ó, isso é uma por, coisa bastante por importante. esses pontos. Exatamente. Não simplesmente ela cuspir na ponta. Então a gente fala que talvez hoje mais importante do que eu pensar em usar IA de forma discriminada, né, de forma global, eu tenho que pensar em como usar isso de forma confiável e ter processos e ferramentas de governança.
dos vídeos que a gente tem que faz a abertura aqui do TDC Floripa é um vídeo de uma entrevista que nós fizemos com o Silvio Meira, onde ele aponta uma questão que eu acho que é muito premente nessa fala que você fez, que é, nós temos a necessidade, não é nem que nós temos a necessidade de regular a inteligência artificial. Isso eu acho que nem está mais em debate, não é se sim ou não, o problema é como. Exato. Né? Mas que a gente talvez não tenha entendido suficientemente ainda como que a IA funciona e como que ela pode ser usada, qual que é o alcance de uso dela para a gente regular, principalmente entre os reguladores, né? Então, nesse ponto eu vejo eventos como o TDC, no momento que a gente dá, eu não digo uma guinada, mas dá um foco, né? E traz eventos novos falando especificamente sobre IA, eu acho que contribui, mas não apenas contribui, ele dá a chance de se construir uma massa crítica que amanhã alguém ser capaz de dizer, não, peraí, deixa eu ver o que foi produzido nesse lugar, para eu poder, pelo menos, porque a gente sabe que quem legisla não é especialista, nem precisa ser também, ele precisa se pautar em especialistas, mas falta um pouco de especialista no mercado hoje para fazer esse debate. Ou eu estou falando uma bobagem gigante? Não, faz todo sentido. Esse é um desafio, né? Porque o legislador normalmente não tem um conhecimento profundo nos temas técnicos. Então ele precisa ter um apoio. Felizmente no Brasil a gente está tendo um modelo bastante interessante onde o legislador está abrindo espaço para a sociedade, para as entidades, para as empresas que conhecem a tecnologia participarem da discussão, né? Esse projeto de lei que está em tramitação tiveram 10 consultas públicas, onde IBM, grandes empresas de tecnologia, grandes empresas que usam tecnologia, a academia trouxe a sua visão para fomentar, mas é muito importante isso, que a gente tenha uma disseminação desse conhecimento de uma forma massiva, para que quanto mais pessoas entenderem as capacidades e limitações da IA, fica mais fácil da gente elevar o nível da discussão. Sim. Né? E evitar que aconteçam algumas coisas estranhas, ou que saiam algumas normas ou leis que acabam sendo direcionadas talvez por um medo do desconhecido. Isso, porque isso que você citou, eu acho perfeito, eu acho até uma missão do podcast mesmo. A gente tem feito muitos episódios sobre IA e eu sempre trago essa ponta. Para a grande maioria das pessoas, IA é igual a mágica. É um elemento mágico, tem uma pessoa dentro do computador ali me respondendo. E o nosso eu diria que é a nossa responsabilidade, não é nenhum objetivo, é uma responsabilidade desconstruir essa visão. Sim. De ponta a ponta, do estudante na sala de aula lá, que ele não diga uma bobagem do tipo assim, a IA respondeu meu trabalho. Não, peraí, a IA não cria seu trabalho. Ela tem uma base de dados, e eu acho que isso é um salto que só comunidades muito fortalecidas são capazes de fazer. Você conhece o TDC há tempo? Eu queria saber a importância que você dá e vê na comunidade de tecnologia nesse processo de aculturamento. Não, acho que é extremamente importante. Né? A gente precisa disso. A gente precisa quebrar essa barreira de que tecnologia é mágica. E não só para a IA. A IA talvez esteja mais... É o momento dela. Né? E ela parece mágica, né? Sim. Mas não só mas com tudo, com o resto da tecnologia, com o que está na nossa mão aqui, a gente entender o que é esse negócio que eu estou usando, né? Sim. É importante conhecer o mínimo, até para a gente não ser enganado. Porque também tem oportunistas em todo hype, né? Então é importante entender o que de fato é IA, o que ela pode fazer, o que não pode fazer, aonde eu posso usar, aonde eu tenho que me preocupar, né? Então isso é muito importante. A comunidade, não só a comunidade técnica, mas a comunidade técnica eu acho que é o grande iniciador desse processo, mas eu acho que a gente também tem que buscar formas e como é que a gente, a partir da comunidade técnica, consegue levar isso para as outras comunidades de conhecimento. Sim. Então como é que a gente consegue, a partir do conhecimento técnico dos developers, dos programadores, dos especialistas, dos cientistas, levar isso para a comunidade médica, para a comunidade de educação, para a comunidade de construção civil, né, para que toda a sociedade comece a entender um pouco mais dessa nova onda de tecnologias que estão aí, para a gente entender realmente capacidades, limitações e preocupações. O que eu tenho que ficar atento, né? Aonde que a IA pode ser usada para me ajudar, onde ela pode ser usada para me prejudicar e como é que a gente lida com isso, né? E saber fazer as perguntas. Sim, mais importante é isso. Super importante. As perguntas é o ponto fada. A resposta eu ainda não sei, mas se eu descobrir as perguntas eu consigo. Mas falando em mágica, tem uma parte aqui que a gente não abordou ainda, que é esse negócio de ser embaixador de quanto. E eu quero te dar um contexto porque até pouquíssimo tempo atrás,
o que eu sabia de quântica era tudo relacionado a coisas que não tem nada a ver com quântica. Que toda hora alguém vai lá e diz que não sei o que é quântica. Exatamente. Bota quanto que vende mais. É o miojo quântico, é o coach quântico, eu não sei o que. Aí eu falei, pô, eu vou atrás de conhecimento. E teve uma palestra, uma trilha no TDC de computação quântica, e eu falei, vou sentar lá, eu sou capaz, eu sou uma pessoa, né? Eu sou um adulto funcional, eu sou capaz. Eu assisti 2 palestras e pensei, não dá, é um negócio que me frita a cabeça. E eu acho que aí é quase como além da mágica, é algo que é a 4ª dimensão, eu nem sei que existe, sabe aquela coisa que quando o Carl Sagan faz aquele exemplo o ser da 2ª dimensão é incapaz de entender a 3ª? Exato. Me dá essa impressão com a quântica. Como que é esse negócio de ser embaixador de quanto e o que isso está influenciando hoje no teu desenvolvimento, na tua carreira? Não, legal. Esse é um outro tema que hoje está começando a aparecer, começando a ser o hype, né? Talvez seja o próximo hype, como a gente comentou, mas também uma tecnologia que vem lá de trás. Os grandes tratados, né, de quantum, de mecânica quântica, a data que a gente considera aí como o surgimento da tecnologia de quantum é 1927. Tem até uma foto super icônica, se você jogar aí na internet você vai achar a Convenção de Solvay de 1927. Todos aqueles nomes que vocês ouviram falar nas aulas de física e de química, eles estão né? Einstein, Marie Curie, Planck, Heisenberg, Schrödinger, Boyle, estão todos lá nessa foto, né? Todos eles estão em alguma fórmula de física. Exatamente. Que você já usou. Ou uma constante, né? Estão lá. Você vai achar todos eles lá. Então a ideia, os conceitos vêm de 27. Mas, de novo, a gente não tinha tecnologia para conseguir implementar aqueles conceitos. E a ideia da física quântica é que a gente conhece, né, a mecânica clássica, a mecânica newtoniana, que a gente está acostumado, e a gente está acostumado ali com o átomo. Acho que o átomo hoje todo mundo compreende razoavelmente bem. Sim, a menor parte até então, né, da matéria. Exatamente. Mas aí depois já no colégio a gente já descobriu que já não era a menor parte, que ali dentro já tinha os menores, né, os prótons, os elétrons. Mas depois o pessoal descobriu que ali tinha coisas menores ainda. Né, que aí a gente chegou no nível do quantum, que é o nível subatômico. Então, são os componentes, as partículas menores por enquanto, a gente não sabe o que vai aparecer daqui a pouco, né? Que compõem os elementos básicos, né, dos átomos, da matéria. Só que essas partículas estão num nível tão pequeno que elas se comportam de uma forma diferente. Existe uma outra mecânica que rege o comportamento dessas partículas. Né? E isso é a física quântica. E quântica vem de quantum, que vem de quanta, que é uma expressão que significa a menor unidade de energia, né? Menor. E dali você vai agrupando e você tem vários elementos quânticos. Como a gente faria com um átomo para virar uma molécula, você faz com essas partículas para virar as outras partículas maiores e assim por diante. Até chegar no átomo, exatamente. Mas então ele é o menorzinho do menorzinho do menorzinho do átomo. Por enquanto. Até descobrir mais alguma coisa lá dentro. E aí a gente usa características, características físicas, né, capacidades dessa mecânica para transformar isso em computação. Então, ao invés de eu trabalhar no computador hoje, que a gente está acostumado, isso que a gente está usando aqui tudo é eletrônico, é baseado nos elétrons, né, na transmissão de energia. Uma modelagem de transistor para transitar energia entre eles e gerar um dado. E aí a gente chega no final do dia que o nosso computador, tudo no final do dia se resume a uma lâmpada acesa ou apagada. Isso. O 0 e 1. Que gera, ele é a base informacional. Exatamente, o tal do binário. Esse vídeo, esse nosso áudio, ele vai sendo decomposto, até chegar numa sequência de zeros e uns. Ok. E essa é a limitação da computação eletrônica. Porque eu tenho que trabalhar ou com 0 ou com 1. Quando a gente parte para o mundo quântico, a gente aproveita, né, 2 características super importantes da física quântica, da mecânica quântica, que um é a sobreposição de estados. O que é a sobreposição de estados? Imagina que essa minha partícula, ela pode estar em 2 estados ao mesmo tempo. Imagina uma moeda. Quando eu jogo a moeda para cima, ela pode ser 0 ou 1, cara, ou coroa ao mesmo tempo. Enquanto ela está girando, ela tem os 2 valores. Eu ainda não sei. Então eu posso assumir que momentaneamente ela está com os 2 valores. Certo. Né? O que isso me traz para a computação? Me traz a capacidade de eu poder testar valores ao mesmo tempo. Então, ter zeros e uns que não são nem zeros nem uns. Exatamente. Ou qualquer coisa no meio do caminho. Então eu sou quase 0 ou um quase 1. Ou qualquer possibilidade no meio do caminho. Então, agora eu entendi. Então isso traz para o mundo da computação quântica a possibilidade de trabalhar com probabilidade de uma forma muito poderosa. Porque ao invés de eu ter que testar todas as combinações 0 e 1, 0 e 1 de cada vez, eu posso como se eu testasse elas de uma vez só. Todas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo. Então eu quero testar, né, qual a possibilidade de um número
0 a 9. Eu testo todos os caiu 9. 6 num dado de 6 faces. Exatamente. Eu tenho que testar todas as probabilidades dele girar. Então a computação quântica promete trazer para a gente um poder de processamento paralelo, principalmente, né, para problemas matemáticos que se baseiam em probabilidade, estrondoso. Mesma ideia preditiva de novo. Exatamente. E aí a gente percebe que a IA provavelmente vai ser a tecnologia que vai se aproveitar demais de quantum. E a gente está falando de ordens de grandezas assim assustadoras. A gente está falando de trocar tempos de processamento de anos para minutos. Sim. Porque, assim, já foi revolucionário para mim quando eu descobri que não se monta mais nenhum chip. Ele já é o laser, já cria o microchip. Sim. Torrando a areia. Já é impresso. Ele é um chip impresso na areia. Aí você imagina que dentro dele, ao invés de você ter uma relação eletrônica, você vai ter uma relação quântica. Exato. Microscópica. Você vai conseguir dentro de um celular conseguir carregar um computador absurdo, basicamente. Isso a gente não sabe ainda. Não sabe se vai dar para fazer. Se vai dar para carregar no celular, porque a gente tem um desafio. Existem algumas tecnologias de processadores quânticos. Certo. Mas todas elas ainda têm um desafio muito de miniaturização e de resfriamento. Aí ele gera calor Não é que ele gera calor, é que ele precisa trabalhar no frio. Porque como a gente está trabalhando, né, os processadores da IBM são baseados em supercondutores. Certo. Então qual que é a ideia? Se eu tenho que trabalhar com uma partícula tão pequena, tão pequena, tão pequena, que se ela estiver no seu estado normal, ela está se movimentando tanto que eu não consigo saber onde ela está. Então onde é que eu vou achar aquela partícula no processador para ler o valor dela? Para saber se ela está o 0 ou 1. Então a gente tem que esfriar ao ponto de que os átomos, os elétrons e as subpartículas praticamente congelem. Então o computador quântico hoje que a IBM trabalha, o processador está a 0,15 milikelvins. Para quem não lembra lá das aulas de química, né? Kelvin é uma unidade de medida. O 0 Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius. O famoso zero absoluto. O zero absoluto, que é onde toda a matéria, toda a energia para. Então esses computadores operam a 15 milikelvins, 15 milésimos de um Kelvin. Então é muito, muito baixo. 272 e alguma coisa negativo. Nossa, é só para não parar. Exatamente, só para não parar, mas quase. Então, por isso exige eu ter uma estrutura de refrigeração muito grande. É um processador muito pequeno dentro de uma geladeira Exatamente. gigante. Hoje o tamanho dos computadores quânticos é o tamanho de um rack padrão de servidores que a gente está acostumado a ver, para um único processador lá no meio e toda aquela estrutura é de refrigeração. O outro desafio são interferências. Como a gente está de novo, né? Com partículas super pequenininhas, são super sensíveis. Sim. Então eu brinco que se você falar alto perto, ela balança. E embaralha a informação. Sim, sim. Então você precisa ter um isolamento. É aquele princípio, né, de interferência do... Como é que é o nome dele? Exato. Você começa a ter a interferência no... O próprio observador. Exatamente, que é o princípio de Heisenberg. Heisenberg, exatamente. Tá que é um dos que estão lá na foto. Exato, ele está tentando lembrar do nome dele. Princípio de Heisenberg, que eu não sei onde ele está e se eu tentar saber, eu já trabalhei. Não tá lá. E aí, olha que a gente extrapola isso para o nosso mundo, você tem vibração, você tem som, você tem raios cósmicos que estão chegando o tempo todo, que podem... Solar, Exatamente, esse ano aqui, inclusive, é a maior dos últimos 11 anos, né? Então você... Que chegou na Argentina, a aurora austral, né? Isso. Uma loucura. E estão dizendo que vai chegar em Nova York, boreal, esse ano, né? Pode ser que então tá realmente... Tá isso tudo vai interferir, isso vai estragar os seus cálculos, vai atrapalhar as suas medições. Então isso também é outro desafio, a gente reduzir, mitigar os erros no mundo quântico, né? Então por isso que a gente não acredita tão já que eu vou ter uma capacidade de miniaturização desses processadores, pela tecnologia que a gente tem hoje, no nível de eu poder ter no meu celular. Entendi. Eu talvez vou ter no meu data center, hoje eu já posso ter no data center das empresas. Via cloud, eu vou usar via cloud, Até porque não faz sentido eu precisar ter ele no meu celular. Sim. Como a gente está evoluindo muito a tecnologia de comunicação também, banda, internet e tal, eu não sei se hoje necessariamente faz sentido eu precisar ter um processador desse. Não é esse caminho que a gente vai seguir. Exatamente. Carlos, eu tô incrível porque meu cérebro derreteu. Espero que o senhor não tenha derretido, você tenha tomado bastante água, eu tomei bastante, mas tanta coisa incrível acho que a gente podia falar, só que o nosso tempo já se esgotou. E antes de da gente ir pro encerramento, eu quero fazer o que eu sempre faço, já é uma tradição aqui, que você chegou com o seu mochilão ali, teve que encostar ele ali. O desenvolvedor está sempre com a sua mochila para lá e para cá. E eu sempre peço para quem vem aqui no podcast deixar alguma coisa da sua mochila para a galera do podcast. Mas pode ser uma mochila metafórica. É um livro que você quer indicar, um filme, um documentário, que possa abrir um pouco a cabeça da galera, porque eu te juro,
essa foi a melhor explicação de quântica que eu já tive na Legal. minha vida, e eu agora Obrigado. me sinto que eu entendo um pouco mais. Legal. Eu quero até ver de novo aquelas palestras que eu vi, para ver se agora faz mais sentido. Mas o que você indica pra Legal, galera legal. aqui do podcast? Bom, eu acho que para quem quer entender um pouco melhor do mundo de Quantum, tem um livro que eu acho muito legal que chama Alice no País do Quantum. Ele é uma paródia com Alice da País das Maravilhas, Sim. né? Onde ele usa os personagens da Alice para explicar as características da mecânica quântica, os elementos. Então é um livro Que legal. pequenininho, uma leitura super fácil. Dá pra, até Né? pra um pouco mais jovem. Sim, né? sem dúvida. Ela é bem, bem tranquilo, né? Então vale muito a pena esse É livro. Alice no País do Quantum. no Tá. País do Quantum. O autor, se eu não me engano, é Robert Gilmore. Robert Gilmore. Então vale a pena. Você joga aí na internet, você vai achar facinho esse livro. Tem disponível traduzido em português. Que legal. Né? Eu acho que para entrar no mundo de Quantum, esse livro aí é espetacular. E se você olhar qualquer stream aí, tá chovendo hoje séries e filmes que estão trazendo temática de Quantum, né? Sim, a ficção científica Tá tá adorando usando, fazer agora. Tem alguns interessantes que tem aí uma base científica legal, tem outros que dão uma viajada, como toda ficção, né? Mas tem uma quantidade bem interessante aparecendo aí nos streamings de filmes que usam essa temática de Quantum, né? De IA também, né? Sim. Tem o filme que conta um pouquinho da história do Alan Turing lá, o Sim, jogo da imitação. Maravilhoso. Vale a pena, apesar do filme não ser muito focado no trabalho dele em Não, ele é IA, focado mais em na segurança. na história da segurança. Mas é um filme que vale a pena assistir para conhecer um pouquinho aí da história do Turing. Acho que essas duas dicas aí são bem legais. Fantástico. Pô, te agradecer demais, Carlos. Imagina, eu que agradeço a Foi um oportunidade. prazer enorme. E pra fechar, eu queria saber como que a galera te encontra, se a galera quiser. Porque eu acho que vai ter legal. gente querendo te mandar, se conectar, te mandar mensagem. Legal. A aí. forma mais fácil é no LinkedIn, é a rede que eu estou mais lá presente. Certo. Né? E só procurar pelo sobrenome Risquioto, que é R-S-C-H. Tá no IOTO. título do episódio. Tá lá, é só me procurar no LinkedIn, vai ser um prazer ter vocês conectados lá, poder postar um papo. Eu tô sempre tentando postar alguma coisa, ou repostar, ou publicar alguma coisa que eu encontro aí de A e de Quantum. Muito prazer. legal. Vou terminar aqui, já vou seguir. E para você que nos acompanhou até agora, fica o convite também para ver os outros episódios do Tem Tempo para Pergunta no Spotify, ou também assistir a gente no YouTube, que você pode ver isso tudo com imagens. E tem os nossos cortes também, se você quer mandar para aquele seu amigo ou amiga que quer saber mais sobre Quantum, sobre essa aula que o Carlos nos deu aqui, né? Aproveita para dar o like, para se inscrever no nosso canal. E mais uma vez agradecer o patrocinador da nossa 4ª temporada, Ambev Tech, que nos proporcionou essa oportunidade. E, obviamente, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.